Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais essa preleção do SEMI. Para a gente conseguir estar mais harmonizado, mais receptivo e aberto para a mensagem de hoje, para a reflexão, vamos nos ligando aos nossos guias espirituais individuais, aos nossos mentores individuais, a toda a equipe da espiritualidade amiga que se faz presente, nos auxiliando a ser mais perceptivos, mais reflexivos e podemos captar aí todas essas mensagens para o nosso dia a dia, para levarmos para o nosso dia a dia. Mais uma vez, olá a todos. Hoje o tema da nossa preleção é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Bom, o que a gente entende por moradas? A principal compreensão que a gente deve ter da morada é que é a casa do Pai, e a casa do Pai é o universo. O universo são todos os mundos, né? Onde tudo que Deus criou, tudo que nosso Pai criou, todo o universo são os diferentes mundos. Não existe apenas este mundo que nós conhecemos, a Terra. Existem muitos mundos, isso que a gente chama de pluralidade dos mundos. Deus está presente em todos eles, não importa quão evoluídos nós estivermos, a única certeza que nós temos é que o Pai, nosso Pai, não nos abandona, Ele está sempre conosco. Independentemente das nossas escolhas, independentemente do nosso livre-arbítrio, para onde vamos, o que desejamos fazer, por mais que essas escolhas não sejam as melhores, que sejam até erradas, não importa. Deus, nosso Pai, está em todos esses mundos, Ele está sempre junto de nós. Mas também a gente pode expandir essa noção de moradas, não só para essa pluralidade de mundos, mas também a gente pode expandir para os nossos mundos interiores. Isso depende do nosso estado do espírito, isso depende do nosso grau de evolução, isso depende do nosso padrão vibratório, pois essas escolhas que nós fazemos também no nosso dia a dia também vai definir em que mundo nós vivemos hoje, em que mundo viveremos. Vivemos em um mundo mais pacífico ou mais violento, né? Dependendo das escolhas que nós fazemos. E essas escolhas não são só as nossas ações, mas é a escolha dos nossos pensamentos, a escolha das nossas palavras. São essas ações diárias, esse nosso dia a dia, né? O que fazemos com o nosso livre-arbítrio, que vai definir em que mundo nós vamos viver. E quando a gente fala desse mundo, que mundo nós vamos viver, não é só o mundo após a nossa encarnação e uma nova reencarnação, mas o nosso dia a dia mesmo, tá? Aqui e agora. Nós é que construímos esse mundo que nós vamos viver. E não necessariamente, então, um mundo após o nosso desencarne. Então, é o dia a dia, é o hoje, o agora. Se faço da minha vida e das pessoas ao meu redor um inferno, eu também vou viver um mundo difícil, de sofrimento. Mas se eu escolher viver num mundo mais harmonioso, mais pacífico, de mais desprendimento, de mais amor ao próximo, de caridade, de fraternidade, eu também vou colher frutos mais doces, mais tranquilos, também mais suaves. Então, somos nós que construímos diariamente o mundo que vivemos nesta encarnação e nas próximas, tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual. Em relação ao nosso processo evolutivo, o Evangelho nos ensina que após o desencarne, nós também vamos passar por vários mundos, por várias estações, né? Por vários espaços, porque isso também vai nos permitir crescer, aprender, evoluir espiritualmente. A gente está em constante aprendizado, o tempo todo nós estamos em aprendizado. A cada dia nós temos uma renovação de oportunidades de crescimento. Então, tanto quando estamos encarnados,
como quando estamos desencarnados. O trabalho, o estudo é constante, o aprendizado é constante. Quanto mais o espírito estiver ligado à materialidade, às necessidades terrenas, mais sofrimento ele sentirá, porque ele vai estar mais preso a essas necessidades terrenas. No entanto, quanto mais liberto ele tiver dessas necessidades materiais, mais livre também o espírito estará. E aí, obviamente, estaremos também mais felizes. O apego às coisas materiais, ao ter, ao querer ter, isso nos aprisiona, não nos permitindo ser livres. Então, é um trabalho também diário de a gente ir se desapegando da materialidade, porque a matéria nos acorrenta às trevas. Quando praticamos o amor, por outro lado, mais leve nos sentiremos. Quanto mais a gente tiver compaixão pelo próximo, olhar mais para as necessidades do próximo, quanto mais praticarmos a caridade, também mais livre nos sentiremos aqui, no mundo atual, como após o desencarne também. Porque quanto mais livre a gente tiver, não preso à matéria, à materialidade, a gente vai ser mais luz. E o que mais importa é a gente crescer, é a lei do progresso, é a gente querer evoluir e também estar mais próximo da espiritualidade superior. Assim, quando nossos espíritos estão na erraticidade, que é após o nosso desencarne, também teremos diferentes moradas, que é o tema do nosso capítulo do Evangelho. Então, mesmo que a gente não tenha uma localização circunscrita, nós estaremos também em diferentes moradas. Quando nós falamos de mundos habitados, então vamos falar agora dos mundos, vamos falar dessas moradas nesses mundos habitados. Também há diferentes mundos e tudo depende do grau de adiantamento de que estamos, que o nosso espírito está. Há mundos inferiores à Terra, há mundos no mesmo patamar que a Terra e, obviamente, há mundos superiores. Quando falamos dos mundos inferiores à Terra, são mundos em que eles são integralmente regidos pelas paixões materiais. Praticamente não há vida moral. Tudo é ligado a uma força bruta. Os homens são rudimentares, sem sentimentos nem benevolência. Entre os graus inferiores e superiores há diversos degraus. Nesses mundos intermediários, tanto o bem quanto o mal, eles se misturam. E dentro do mesmo mundo, pegamos como exemplo a própria Terra, que é o mundo que no momento é o que nós conhecemos, né? Há também, dentro dessa mesma morada, do planeta Terra, há pessoas, há espíritos em diferentes graus de evolução. Há as pessoas mais evoluídas, menos presas à matéria, e há aquelas ainda muito apegadas de tudo que querem ter, sem se importar com o outro, sem se importar com a caridade. Conforme nós vamos evoluindo nesses diferentes mundos, sejam eles inferiores, intermediários ou superiores, há um desapego nessa evolução cada vez maior da matéria. Tanto que nos mundos superiores não há mais nenhuma necessidade da matéria, há só luz. É um mundo todo espiritual. Nos mundos superiores, a forma dos corpos é humana ainda, como nós conhecemos o nosso corpo hoje, mas ela é muito mais aperfeiçoada e purificada. O corpo já não é refém da materialidade, por isso não há doenças, não há essas mesquinharias da necessidade da matéria. Os sentidos são muito mais sutis, há mais leveza, a locomoção é muito mais ágil e a luz em beleza em todo lugar, beleza e que nós nem conhecemos, nem sabemos descrever.
O período da infância é mais curto e a vida mais longa do que nós conhecemos aqui na Terra. A morte não é motivo de pavor, muito pelo contrário, a morte é sinal de renovação, de transformação, e isso é uma felicidade, porque temos a certeza de sempre irmos para um mundo melhor, mais luz, então um mundo mais iluminado. O pensamento mais evoluído, ele também se transmite com mais facilidade. Não há guerras, não há disputas por poder, não há ambições e nem egoísmo. A elevação não é almejada a despeito dos nossos irmãos, muito pelo contrário, queremos todos evoluindo e ajudamos-nos mutuamente para que todos possam se elevar e se aperfeiçoar. Há muito mais fraternidade, um irmão auxiliando o outro. Isso nos mundos superiores que desejamos um dia poder alcançar. Então, resumidamente, nós podemos dizer que há os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, há os mundos de expiações e de provas, como a Terra, então estamos no mundo aí mais intermediário de expiações e de provas, em que infelizmente o mal ainda predomina. Há os mundos regeneradores, então acreditamos que a Terra está se transformando, está num processo de evolução para um mundo de regeneração, onde seus habitantes ainda têm, embora ainda tenham expiações, eles já estão mais fortalecidos com menos sofrimento. E há os mundos celestes, os mundos divinos, onde se encontram os espíritos purificados, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, onde o bem reina absoluto. No nosso processo evolutivo, passaremos de um mundo para o outro, conforme o nosso merecimento, conforme nós vamos nos depurando, vamos ficando mais livres das paixões terrenas, das paixões mundanas. Quanto mais nos desapegarmos, quanto mais olharmos para o próximo, procurarmos a luz, o bem ao próximo, a caridade, o amor, como Jesus nos ensinou, mais próximo nós estamos aí de uma evolução espiritual, que esse é o nosso grande objetivo, que a gente cresça espiritualmente. Permanecermos no mesmo mundo é ainda sinal de expiação, né? De reparação. Então, ainda se permanecermos nesse mundo, se reencarnarmos ainda na Terra, isso é sinal de que ainda temos muito a resgatar, né? Especialmente em relação ao mal que tenhamos causado a nossos irmãos. Assim, lembremos então que a espécie humana não se encontra apenas na Terra, mas em inumeráveis mundos do universo, nessa pluralidade de mundos. Nossa vida na Terra é um momento necessário. Por que estamos aqui? Porque é o que temos que passar. É como se a gente estivesse num hospital por um tempo para a gente se curar de alguma doença, ou como alguém numa casa de detenção que precisa ficar um tempo para sua reflexão, para sua depuração e para sair de lá uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Então, estamos aqui na Terra porque também estamos num processo de cura, de evolução, de crescimento, de aprendizado. E essa reflexão no nosso dia a dia aqui na Terra que nos faz também crescer espiritualmente. A Terra, como um mundo de provas e expiações, ela ainda é muito carregada de dor, de sofrimentos. Há muitos obstáculos ainda, mas há inúmeras oportunidades de sermos melhor a cada dia, de crescermos, de nos curarmos. É a oportunidade diária de nos arrependermos de todo o mal causado e de ser diferente, de fazer diferente, de fazer de um modo menos mesquinho, de um modo melhor, para a gente também curar as nossas falhas, as nossas faltas. Isso é o que a gente chama de lei do progresso, que nós temos oportunidades diárias e constantes de
crescermos, de aprendermos, de evoluirmos, permitindo a gente ir para mundos cada vez melhores, com menos sofrimento, menos doenças, menos deteriorização em função aí do nosso predomínio de matéria, do nosso apego à matéria, mas ainda sempre com um trabalho rumo à purificação e à perfeição. Portanto, meus amigos, no nosso dia a dia, a nossa escolha é diária para que caminho queremos ir, para que mundo, em que mundo queremos viver. Nós fazemos as nossas escolhas de que moradas queremos adentrar. Então, essa escolha nossa do dia a dia é praticar o bem, é evitar o mal, é nos desapegarmos das coisas materiais, é não se preocupar com a ambição terrena, é a gente deixar de cultivar essas paixões terrenas, de egoísmo, de querer ser melhor que os outros, de ser superior aos outros, de vaidade, de orgulho. Quanto mais a gente escolher por sentimentos mais leves, mais honrados no nosso dia a dia, quanto mais praticarmos o desenvolvimento de nossas virtudes, da nossa humildade, do nosso amor ao próximo, da caridade, da benevolência, da misericórdia, aí, praticando bem todos os dias, nós estamos cada vez mais livres das trevas da matéria. Vamos então aprender a nos desprender dessas paixões terrenas, e esse autoconhecimento, essa reflexão diária vai fazer com que nós busquemos a luz e possamos ser espíritos mais leves e mais preocupados aí com a busca da luz, com a busca da evolução, da perfeição, do nosso progresso, até a gente chegar num mundo mais feliz, com menos sofrimento. E esse mundo mais feliz, com menos sofrimento, pode ser esta encarnação que nós estamos agora. Isso depende de como escolhemos viver, como escolhemos conduzir a nossa vida diária. E assim, com essa reflexão dessas diversas moradas e de como nós podemos aqui, escolher uma morada mais leve, vamos buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, e vamos tentar expandir esse bom sentimento em forma de vibrações para todo o nosso universo, para todos esses mundos, para todo o nosso mundo terreno, hoje que nós conhecemos a Terra. Busquemos vibrar por todas as famílias, todas as crianças, idosos, pessoas em situações de rua, pessoas perdidas. Vibremos por todas as casas assistenciais para que todos recebam essa luz, essa faísca de amor, e que dentro deste amor, que sejam todos tocados para que possam viver melhor, com mais harmonia, com mais paz, com mais saúde física e espiritual. E assim, meus amigos, vamos encerrando essa preleção, desejando a todos que no dia a dia vocês estejam mais leves, com mais amor no coração, para que também possam colher frutos também mais suaves, mais doces, mais amorosos. Um grande abraço e beijo a todos.